Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram num barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Santo Deus, que a tua palavra encontre guarida no coração do teu povo. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, virada de ano é tempo de transformação, é tempo de reflexão, é tempo de mudança. Eu gosto de usar a expressão que mudança é como se fosse o canteiro de obras de Deus. Mas nós estamos diante de um ano, saímos de um ano difícil para muita gente, a situação econômica do país está um caos, a situação política nem se fala, e a gente vai entrar no ano sem saber onde é que vamos parar. Antes de entrar em algumas lições para a sua vida, eu quero salientar aqui que é notório que também a mídia ela alardeia mais do que é a realidade. Porque no passado se escondia. E aqui eu não quero defender A ou B, só para dizer a você que quando pensar em 2016, não entre tão desesperado como se tem se alarmado. É isso que eu quero dizer. Tenha fé. Então, olhando para esse texto aqui, eu trouxe um tema para vocês chamado Não tenha medo, você tem Cristo. Amém? Não tenha medo, vamos dizer juntos, não tenha medo, você tem Cristo. Ou então você pode dizer, não tenha medo, tenha Cristo. Então vamos dizer todos juntos, não tenha medo, tenha Cristo. Tem uma música de Andrae Crouch, que infelizmente não fizeram em português, mas uma poetisa mineira, ela pegou a melodia e escreveu uma poesia. Andrae Crouch é que escreveu aquela música bem famosa, Meu Tributo. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, Senhor. Mas tem uma música dele linda demais que diz assim: Passei por duras provas, eu passei por duras provas, sofri perplexidades e tensões, mas em cada mau momento de consolo e de sustento, eu aprendi que Deus responde às orações. Eu aprendi através das provas duras e das chamas de calor. Eu aprendi a esperar na palavra do Senhor. Já andei por tanta gente, em lugares diferentes, mas me vi só, tão somente entre os meus. E nas horas doloridas, tão penosas, tão sofridas, aprendi que sou amado do meu Deus. Aprendi através das águas turvas e das chamas de calor. Eu aprendi a esperar na palavra do Senhor. Amém? Que música linda, que poesia maravilhosa. Queridos irmãos, os discípulos estavam desesperados. Tem muita gente que talvez está aqui nessa noite
desesperado com 2015 e desesperado com o ano que bate as portas. Como é que vai ser 2016? Como é que eu vou enfrentá-lo? Como é que eu vou lidar surpreendido por tanta má expectativa? A política não está boa, a economia não está boa. Nós estamos vendo aí sendo divulgado nas redes sociais um jornal, uma revista de economia internacional dizendo que o Brasil, o ano que vem, vai ser o ano da tragédia. E as pessoas desesperadas e mandam um e-mail e mandam mensagens perguntando como é que será, como é que será. Eu vou usar também uma poesia de um poeta brasileiro chamado Ivan Lins. Ele diz: desesperar jamais, já sofremos muitos desenganos, afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de morrer na praia, nada de correr da raia. Vamos tentar colocar 2015 como primeiro tempo e 2016 como segundo tempo. A gente está aos 45 minutos do primeiro tempo. Por que você já entregou o jogo? Por que você já chegou aqui derrotado? Por que você já entrou aqui achando que as tempestades são maiores do que o Deus que está dentro do barco com você? Meu querido e minha querida, você vai entrar em 2016 com Jesus. E se você vai entrar em 2016, no mar revolto de 2016, com Jesus, desesperar jamais. Chorar sim, é legítimo. Sofrer sim, reclamar sim, buscar novas alternativas sim. Tentar crescer sim, tentar superar as dificuldades sim, tudo isso é legítimo, nós somos seres humanos. Agora os discípulos aqui foram convidados com Jesus para entrar no barco, para ir para o outro lado, e eles ficaram desesperados. E as lições que eu queria tirar para você é a seguinte: por que não deveriam ter medo? Por que os discípulos não deveriam ter medo? Primeira lição para a minha vida e para a sua: por causa da promessa. Verso 35, Jesus disse naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos discípulos: vamos para o outro lado. O maior legado de um discípulo de Jesus é o próprio Jesus. O maior legado de um crente, de um verdadeiro discípulo do Senhor, é ter Jesus na sua vida, é ser um pequeno Cristo. E não medo. A promessa que Jesus deu para os discípulos foi: vamos para o outro lado. Se Jesus nos convidou para ir para 2016, se Jesus nos convidou para atravessar esse mar revolto, esse mar lameado, essa perspectiva terrível que vai vir em 2016, como se fala, que atravessemos. 2016 vai ser difícil, vai ser tempestuoso, vai ser cavernoso, vai ser terrível. Eu não sei, irmãos, estão dizendo por aí. Se for, eu vou atravessar com Jesus, porque Ele está no barco. É isso essa convicção que eu queria que você tivesse. É essa verdade no coração que eu queria animar a sua vida nessa noite. É esse pulsar de Cristo na minha vida que eu queria transmitir para a sua vida nessa noite. Vai estar difícil? Vai ser ruim? Estão dizendo. E se não for? Aí a gente vai ter sofrido, vai ter ficado ansioso, sem acontecer o ano que vem. A ansiedade é estrangulamento da alma. O ansioso, e nós vivemos numa geração de ansiosos, o ansioso sofre antes e sofre depois que o problema chega. Agora, se o problema não chegar, ele sofreu de leso, como diz o cearense, não é? Ou de bocó, como diz o pernambucano. Ou de besta, como diz outro estado, não sei. Mas muitas vezes eu sou assim, você é assim, em algumas circunstâncias da vida. Mas se desenha um quadro tão terrível, queridos, que eu queria que você saísse daqui com a primeira convicção:
Não tenha medo de 2016, porque Jesus convidou você para atravessá-lo. Amém? Ele está no barco. Segunda lição, porque os discípulos não deveriam ter medo? Por causa da presença de Jesus. Aquele barco estava com a fúria do mar sobre ele, com a fúria do vento, com a fúria das circunstâncias. O barco estava cheio do medo dos discípulos. Eu fico tentando imaginar os barcos ao redor que estavam próximos ao barco que Jesus estava e que não tinham discípulos de Jesus, tinham apenas admiradores. E os discípulos estavam com medo, imagina os outros. Pô, Jesus está ali, os discípulos estão ali, imagina os outros, o desespero. Nós não devemos ter medo das tempestades no nosso barco, porque Jesus está presente no nosso barco. Ele nos chamou para atravessar. E em nenhum momento a palavra de Deus ensina a mim e a você que nós somos crentes e agora é só vitória. Jesus, em nenhum lugar da Bíblia, nem no Antigo, os profetas, os reis, nem no Novo Testamento, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, ensinou só vitória, 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 como se prega aí em algumas igrejas. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, é isso que a Bíblia ensina. Jesus nunca nos ensinou a ausência de lutas, nunca. A ausência de dificuldades, de traumas, de preocupações da vida, nunca. Mas ele nos ensinou uma coisa: nós somos vencedores. Nós podemos ter perdido uma batalha, mas não perdemos a guerra ainda. Então 2016 é ano de desfrutar da presença de Jesus. Ele te convocou para entrar em 2016, Ele está presente no barco com você. Terceira lição para essa noite, por causa da paz de Jesus. Porque não devemos ter medo? O verso 38 diz assim: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça no travesseiro. Jesus não estava dormindo porque ele estava desprezando o sofrimento das pessoas. Jesus não estava dormindo porque ele não estava preocupado com o que poderia acontecer. Muitas pessoas podem olhar aqui e achar que Jesus era relapso, que Jesus nos abandonou. Muitos de nós dizemos assim: Deus nos abandonou. Deus não quer nada conosco. O sofrimento é maior do que eu posso suportar. A dor é muito grande. E até quando, Senhor? Por quê? Isso não quer dizer que você perdeu a fé. Isso não quer dizer que você não pode fazer essa oração. Não é isso. Agora, o fato de eu e você passarmos por aflições não quer dizer que Deus nos abandonou e que Deus não está conosco. Ele está em paz porque Ele sabe de quem Ele é filho. Jesus estava em paz porque Ele sabia que Ele era o próprio Deus. Jesus estava em paz e dormindo porque para Ele aquela hora era hora de descansar. E que o tempo de Deus não é o meu tempo. Às vezes eu tenho que passar por lutas para aprender algumas coisas. Eu estava dizendo ali para o grupo do louvor, antes de vir para cá, que, lembrando muito bem da pregação do ano passado, final de ano, eu preguei sobre Agar. E me chama a atenção Agar no deserto, como ela é rejeitada por Sara 2 vezes, e como Sara põe ela para fora de casa e Abraão fica lá sem falar nada. E Sara diz assim, Sara está preocupada com bens materiais. Sara diz assim: olha, essa daí e o filho dela não vão ser herdeiros com o meu filho Isaque. Então põe essa daí para fora e o filho dela para fora. Eles não vão desfrutar das nossas riquezas. Põe estes para fora. Ela foi rejeitada, humilhada, não reconhecida nem o nome. Foi dito. Agar recebe uma sentença de morte, porque ela recebeu um odre de água e um pão com um adolescente de 17 anos para ir para o deserto de Berseba. Ela chega no deserto, provavelmente eu e você sabe que mãe deixa de comer para que o filho coma,
talvez Agar não bebeu nenhuma gota daquela água, talvez ela não comeu nenhuma migalha daquele pão para que o seu filho comesse. E ela vai para o deserto de Berseba. Tem uma hora que ela fica desesperada, que ela senta num canto e começa a chorar, e o filho, ela pensa que ele está quase morrendo, ao longe, ela vai para um canto, e quando ela começa a chorar, Deus diz: que tens, Agar? Deus chamou ela pelo nome. Ela saiu de casa chamado essa daí, e o filho dessa. Ela foi rejeitada. Deus a acolheu. Nenhum momento Agar foi abandonada. Muitas vezes o sofrimento é para que eu e você rompa o choro que está escondido. O choro do nosso orgulho, o choro da nossa prepotência, o choro da nossa autossuficiência, o choro da nossa arrogância, o choro do nosso jeito de querer controlar todas as coisas. E às vezes Deus diz assim: o que é que você tem, filho, filha? É interessante que Agar chora. Deus diz a ela que não chore, porque ele vai fazer daquele menino um grande homem. E ela enxuga suas lágrimas, e quando ela abre o olho, de frente dela está um manancial de água. E ela é inteligente. Alguns historiadores dizem que ela pegou aquele menino, a Bíblia diz que ela pegou o menino e ensinou a ser flecheiro, e alguns estudiosos dizem que ela transformou aquele manancial de água numa fonte de renda. Porque as caravanas passavam no deserto e os animais tinham que parar num lugar para beber água. E o Ismael ficou lá como um flecheiro tomando conta daquilo ali. E ali ela no deserto, Ismael, para quem não conhece, é o pai de toda aquela região ali do Oriente Médio. Isaac representa Israel, os judeus, e Ismael são todos aqueles muçulmanos que você conhece, são briga de irmãos ali. Virou poderoso no deserto. E diz a Bíblia que Deus permitiu aquilo, e que Deus honrou, e que Deus usou Agar para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes no barco da vida aí você vai sofrer, e Deus vai ficar lá dormindo. Não que Ele nos abandonou de forma alguma. É para nos ensinar uma lição. Ele está no controle de todas as coisas. Você não deve ter medo de 2016, porque o Deus da paz está com você num barco. O Deus da paz está presente com você, o Deus da paz está com você, e Ele te chamou para atravessar para o outro lado. E por último, por que nós não devemos ter medo de 2016? E por que os discípulos não deveriam ter medo daquela situação? Por causa do poder de Jesus. Diz a Bíblia, o verso 39, que ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Esse Deus que eu e você crê é um Deus que cura enfermidades. É um Deus que faz milagres. É um Deus que sempre é Deus. Que nunca deixou de ser Deus. E nunca começou a ser Deus. E nunca deixará de ser Deus. Ele é o Deus que está no seu barco, que está com você. É um Deus que controla as leis da natureza. É um Deus que tem poder sobre demônios. É um Deus que tem poder sobre a opressão. É um Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra. É esse Deus que tem o poder. É esse Jesus que tem todo o poder, que está dentro do teu barco. E que está te convidando para entrar em 2016 nos mares tempestuosos de 2016, está dizendo para você: acalma o teu coração, porque eu estou com você até a consumação dos séculos.
Então, queridos, saiam daqui nessa noite com um coração grato a Deus por 2015. Mas muito mais ainda, saiam daqui com um coração cheio de esperança para encarar 2016. Não tenha medo, você tem Cristo. Não tenha medo de 2016, você tem Cristo. Saia agradecido e com esperança. Para encerrar, eu quero ler o texto que se encontra lá em Jeremias 29, quando Jeremias escreve uma carta para o povo no cativeiro babilônico, o povo com uma falsa esperança, e ele dá uma esperança verdadeira para o povo, e ele diz assim: eu conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Me busque, passe a orar a mim, e você me encontrará, eu serei achado de vocês. Que 2016 seja talvez o melhor ano da sua vida. Essa é a minha oração. Que seja um ano que mais você cresça, que mais você seja abençoado, que mais você cresça em comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor, que mais você cresça em relacionamento na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, que você cresça em laços fraternos, laços de amor, que você cresça em deixar a amargura e perdoar ou pedir perdão, que você cresça para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Jesus está no teu barco. Aleluia. Nós temos o costume aqui na igreja de no culto do dia 31 de dezembro, a gente abrir para testemunhos. Cláudia tem muita vitória para contar esse ano, né? Só que a família toda sendo batizada, só falta o pequeno. Mas vai chegar a hora. É isso aí. Amém, amém. Bem, o meu testemunho é esse que o pastor acabou de falar. E eu quero compartilhar com todos vocês daqui da igreja do batismo meu, do meu esposo Adalto, da minha filha Carol, que foi dia 22 de novembro. E foi uma bênção assim, teve várias bênçãos esse ano. Mas essa daí fechou com chave assim dentro do meu coração, abençoado. Então, é um momento incrível para mim. Eu queria estar passando esse momento alegre, meu e da minha família, do nosso batismo desse ano. A bênção grande de Deus de estar podendo concluir o seminário. Foram 5 anos de estudo e poder esse ano estar concluindo. E terminar o ano com algo inesperado, né? Deus é o Deus que nos surpreende. Eu confesso à igreja que eu não esperava o convite da Igreja Batista Zona Sul. E eu fui surpreendido no dia da notícia. Eu fiquei assim meio que sem poder responder mesmo, paralisado com a notícia. E quero agradecer muito a Deus, agradecer a amada Igreja Batista Zona Sul pelo esse convite. E estou muito feliz por participar dessa família também. Como eu tinha colocado tinha dito lá na Igreja Batista Cristã na minha despedida, que o meu coração sempre tem espaço para mais irmãos, né? Então, assim, é mais uma família que a gente abraça. Então, estou muito feliz por isso e muito agradecido a Deus pela porta que Ele abriu para a minha vida, para o meu ministério. Amém. Gente, boa noite. Sempre que tem espaço para dar testemunho, eu nunca deixo de vir, porque eu acho que a gente sempre tem algo para agradecer a Deus, né, pelo que Deus faz na nossa vida. E isso é bom também para motivar a fé das pessoas. Eu não vou falar de coisas assim específicas do que Deus fez, mas assim, quem me conhece, quem está próximo, sabe como foi um ano difícil para mim. Um ano de mudança de rotina, de emprego novo, né, de muitas dificuldades.
mas eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem sido comigo e com minha família. Minha oração com o João Luiz, né? Toda noite eu sempre falo, vamos agradecer porque Deus cuida da gente, porque Deus é Deus nas nossas vidas. Então, assim, eu só tenho a agradecer, né, por 2015. No começo do ano eu estava bem desesperada. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar não, e tá difícil, e eu vou desistir, eu vou sair de tal emprego, eu vou mudar. E, assim, Deus realmente teve comigo o tempo todo, e eu agradeço muito a Ele por isso. Boa noite. Nós estamos aqui, né? Nossa família tinha um grande sonho e várias vezes na igreja eu pedi oração no culto de quarta-feira, na célula, para realizar o sonho de, além das grandes bênçãos que Deus nos deu em 2015, nós conseguimos comprar nossa casa própria. Eu não estou aqui falando de questão de bens materiais, mas o que isso tudo significou para a gente, né, durante esse ano e todas as lutas que nós passamos e que Deus nos abençoou e nos proporcionou essa grande bênção, né? Então, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor por ter nos concedido essa graça, né? Porque eu sei que foi com a ajuda dele que a gente chegou até aqui e conseguiu. E também, assim, agradecer a Deus imensamente, porque nós vamos ser avós. Esse ano também nós recebemos essa bênção, né? E então nós agradecemos e louvamos ao Senhor pelo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, né? E eu sei que nós temos algumas lutas para enfrentar, mas nós sabemos que tudo que Deus faz é bom. Nada que Ele faz é ruim. E tudo é para a glória e honra do seu nome. E eu sei, em cada momento, Ele vai estar conosco e vai nos fortalecer. Amém? Boa noite, igreja. Eu não poderia deixar de dar meu testemunho, porque para mim está sendo muito grato, né? E me dei conta que Deus me deu um coração novo, né? Nessa caminhada com Jesus, né? Faz 9 anos que eu sou da Igreja Batista Zona Sul, mas não tinha tomado a decisão ainda de ser batizado. E esse ano, graças a Deus, Deus tocou meu coração e eu decidi. E não me arrependo nem um minuto. Pastor, é muito engraçado que a minha família é toda católica, né? E a gente costuma passar o Natal, meu pai faz aniversário dia 25 de dezembro, né? E eu estava lá, aliás, eu estava chegando e todo mundo disse, está vindo o pastor. Está vindo um pastor já ali, né? Então, e você sabe que nessas comemorações faz. Aí um já me ofereceu bebida, outro e tipo zombando, mas a gente entende, né? Mas eu quero agradecer a essa caminhada que não foi fácil, a irmã Cleusa, que eu aprendi muito com ela, irmão Mauro, irmão Assis, com os conselhos dele, né? E minha esposa e minha filha, né? Porque quando chegava aos domingos, ela era a primeira a estar pronta para vir para a igreja. Isso foi me fortalecendo e hoje eu estou aqui. Agradecendo a Deus por me dar mais um coração novo, né? Gente, 2015 foi o ano mais comprido da minha vida. E quem está engravidando agora vai saber o que é isso. Ano passado a gente tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E esse ano não foi um ano de vitória financeira, mas foi um ano de vitória de crescimento espiritual e crescimento e amadurecimento como pessoa. Amém. Então, eu aprendi a ser grata a Deus. Amém. E estou muito grata porque nós tivemos vitórias na saúde, com a família, tivemos doenças, mas também tivemos livramentos. E minha família veio 2 vezes para cá, que mora em São Paulo, e a minha família que mora aqui, que é da parte do meu marido, virou mais família ainda. Então, assim, foi muitas emoções esse ano, foi um ano gigantesco, mas foi um ano muito feliz também. Então, se você não teve grandes coisas para dizer
ganhei isso, ganhei aquilo, consegui isso. Olhe para dentro de você. Você tem muita coisa, um potencial gigante para crescer. Em 2016, você vai chegar em dezembro e falar: caramba, Senhor, obrigada. Seja mais agradecida a Deus, porque Ele nos livra de muitas coisas. E se a gente deixar, Ele trabalha na nossa vida. E depois a gente chega no final do ano e agradece a Deus. Como eu estou agradecida pela minha família, como eu estou agradecida pelo meu marido, pelo meu filho, pela nossa saúde, pela minha avó que morava lá no Amazonas e veio morar aqui com a gente. Então, obrigada. Bem, gente, vou ser bem rapidinha. Eu só vim aqui mesmo porque eu estava me sentindo já aflita, querendo falar isso em agradecimento aos meus líderes de célula, Livane e Humberto, Gabriel, a Gabi e o Rafa, aos meus pais também pela caminhada, às minhas amigas de célula. Assim, eu agradeço muito a Deus, que já tinha 3 anos frequentando a Igreja Batista e eu resolvi esse ano me batizar, tomei a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida e espero que muitas pessoas que ainda estão pensando ou querendo ter algo a mais com Deus, pode ter certeza que é o melhor caminho que você pode tomar. Sendo jovem, adulto, idoso, é o melhor caminho a vocês seguirem. Muito obrigada a tudo por essa igreja maravilhosa que eu encontrei. Obrigada, pastor, também.